coração está em festa, eu penso em você e fico até sem jeito. Imagino o teu rosto e passo a noite só pensando sem dormir direito. Me olho no espelho, eu sei que ainda tá cedo, mas quero te ver crescer. Sonho com a gente, te adoro por inteiro sem te conhecer. Já planejei todo o seu quarto, já sei de cor toda a canção que eu vou cantar pra você. Eu já contei pra todo mundo, dentro de mim tem outro alguém. Eu quero poder te tocar, te abraçar e te ver. Enfim. Sei que o seu pai parece meio bobo quando fala com você, mas ele vai ser seu herói, vai fazer de tudo pra te proteger. E agora que já falta pouco e a gente tá ficando louco pra poder te segurar nos braços, pra ouvir a sua voz e acalmar o teu choro, te ver dando seus primeiros passos, pra poder te fazer rir, dar risada de bobeira e cantar até você dormir. E quando o sono chegar eu vou te olhar a noite inteira, feito só pra me fazer sorrir. Já planejei todo o seu quarto, já sei de cor toda a canção que eu vou cantar. Sejam muito bem-vindos ao 6º episódio do Juntos pelo Nascimento Cast. E hoje a gente tem aqui uma convidada especial demais, porque ela também foi a minha paciente. Acompanhei ela durante a gestação. E já aproveitando, não esquece de compartilhar esse vídeo, que vai ser um conteúdo riquíssimo. Lilian, seja muito bem-vinda. Obrigada, Emily. Que prazer estar aqui com você novamente. O prazer é meu rever ela, gente. Gente, a filha dela já tá 6 meses, a cara do pai. 6 não, 8, né? 8 meses. A cara do pai. 8 meses, a cara de cópia. Vitor, a cópia. É porque a gente carrega quase 10 meses pra vir a cópia. Exatamente. E a primeira pergunta que eu te faço é: como foi descobrir, depois de 14 anos, a gravidez? Então, eu já estava planejando, né? Eu fui protelando, porque na verdade a gente fica ali esperando o momento perfeito, né? E esse momento perfeito, ele não existe, tá? A gente fica ali esperando chegar a casa nova, chegar o carro novo, chegar a profissão nova. E, de fato, não chegou, não como eu gostaria. Ou, o que é que acontece? A gente alcança um marco e a gente sempre fica esperando o próximo, Então eu disse, não, agora eu já tenho 35 anos, então tá na hora, eu quero ter outro filho. E aí tirei o DIU e começou, né, as tentativas pra engravidar. Engravidei muito rápido, então quando a gente recebeu a notícia foi uma alegria imensa, assim. E eu lembro que eu contei a Vitor, né, no dia que eu contei a Vitor, o Vitor chorou. Eu vou até postar esse vídeo depois. Isaac também ficou super feliz, assim, e ele queria uma irmãzinha, né? Ele falava que queria irmã. Eu quero irmã. Quer o quê, Isaac? Quer menina. E, de fato, veio menina. A nossa Lívia chegou aí pra alegrar os nossos dias. Nossa, você falou isso, né? Do momento certo. Comigo foi assim. Eu achei que eu tava na adolescência, né? Tava no auge da minha profissão. Tinha casado, tudo Isso. trabalhando, tudo certinho. E eu achei que eu tinha que ter uma estabilidade. Mas não existe a estabilidade. Então, quando uma pessoa, ela vem falar comigo, tipo assim, não, daqui a pouco. No momento certo. Eu acho que é o momento de Deus mesmo nas nossas vidas. Exatamente. E tudo na nossa vida que a gente conquista sempre chega. Exatamente. Sempre chega. Se a gente for esperar o momento certo, o momento ideal, sempre vai ter algo. Exatamente. Porque a gente sempre tá galgando e tentando conquistar algo. E se tratando de filho, né? Filho é bênção, filho atrai bênção, atrai prosperidade para as nossas vidas, né? Eu lembro que quando eu engravidei de Isaac, a gente não tinha nada. Eu e Vitor, eu com 21 anos, Vitor
com 22 e a gente não tinha nada ali. Em 1 ano a gente construiu casa, a gente se mudou, então a providência de Deus ela vai acontecendo assim nas nossas vidas quando a gente tem filho, porque filho de fato é uma bênção e atrai prosperidade para as nossas vidas. Eu acredito e vivo muito isso. É verdade, eu digo que Lara, ela foi meu ponto de recomeço. E depois da gestação, eu conquistei tantas coisas. E eu achava que, de fato, que eu não iria, que iria me travar. Foi tanto que eu falei uma frase, assim, muito forte, inclusive, que eu peço perdão a Deus, assim, imensamente, né? Eu falei assim, acabou minha vida. Só que não acabou minha vida. As Minha pessoas vida... têm essa... Exatamente, minha vida, ela tinha acabado de Começa recomeçar. ali, começa. Sua vida Recomeçou recomeçou. tudo. Foi verdade. Olhe a sua profissão, olhe quantas mulheres você ajuda hoje, olhe que profissão incrível que você tem. Eu Justamente. fui uma delas que tive o privilégio de participar desse recomeço seu, né? E já puxando esse gancho aí, você já tá falando, né, da fisioterapia pélvica. Quando há 14 anos lá atrás, você fez fisioterapia pélvica? Nossa, gente, isso aí, Emily, é um assunto que eu sempre que eu encontro com a mulher grávida, se eu pudesse, eu andava assim estampado na testa, sabe? Faça fisioterapia pélvica e tenha uma doula, porque isso mudou, de fato, a história do meu parto. Os seus ensinamentos durante a trajetória, né, da gestação. Eu não lembro quantas semanas você começou a me acompanhar, mas eu acho que foi no iniciozinho, não lembro agora de com fato. 20 acho e que tanto. 20 e tantas semanas, né? foi. 22, 21, alguma coisa assim. E a gente foi até as 37 semanas, que foi quando eu pari Lívia, né? Então, assim, foi muito importante pra mim saber o que fazer durante o meu parto. Tanto que eu tive um parto literalmente a jato, né? Eu comecei a sentir contrações às 10 e pari às 12h29. Então, eu sabia o que fazer, eu sabia o momento que eu tinha que respirar. Isso tudo com seus ensinamentos e com Dialine, que foi minha doula. Então, foi, assim, surreal. Então, se eu puder dar uma dica pra você, mulher, faça a fisioterapia pélvica e contrate uma doula pra te acompanhar durante o parto, porque isso é muito importante e faz total diferença. E no seu primeiro parto, foi assim rápido? Como foi essa Não, experiência o com o primeiro Isaac parto aí? não foi rápido, né? No primeiro parto, há 14 anos atrás, eu não tinha noção. Era aquela coisa, faz força, veio a contração, faz força. E isso, hoje em dia, eu já sei que é totalmente errado, né? A gente tem que preservar ali a nossa energia, trabalhar durante a respiração, durante a contração. E a força, o nosso corpo, ele é intuitivo, ele é natural. Quando vem a hora de parir, você vai saber. Mas para isso, você tem que estar preparado. Não adianta nada você chegar ali e achar que a preparação da gravidez é só comprar enxoval ou arrumar quarto. Não é. A preparação da gravidez é também você entender esse processo do seu parto para que você consiga aí, digamos, ter um parto. Eu consigo dizer, assim, que eu tive, de fato, um parto menos doloroso, muito menos doloroso e mais rápido por conta desses ensinamentos de Emily na fisioterapia pélvica e do acompanhamento também com a Aline. Eu sabia o que era violência obstétrica, eu sabia o que podiam fazer, o que não podiam fazer comigo, tudo isso porque eu estudei e me preparei durante o meu parto. É isso que eu falo, estude, se prepare, saiba dos seus direitos para você saber o que você quer e o que você não quer. Então, a gente, de fato, estudando, isso faz total diferença. Importantíssimo. Já entrando nesse assunto, você lembra de ter sofrido bastante violência obstétrica no primeiro? Sofri. Eu sofri violência obstétrica, eu tive episiotomia, né? O episiotomia, corte, né? Que isso. é aquele corte que é feito. Então, há 14 anos atrás era assim, ó, a gente vai fazer um corte aqui pra ajudar, tá? E aí fazia o corte. Então, hoje em dia você sabe, não, isso aqui eu não quero. Não, eu só vou até aqui. Tanto que no meu parto eles iam fazer aquela manobra que faz, não lembro o nome da manobra, descolamento de placenta. E eu recusei. Foi uma opção minha, eu não quis ali naquele momento. E ainda Nesse bem, segundo parto ou no no primeiro? segundo. Ah, No entendi. segundo. Tá. E eu recusei, porque minutos depois eu acabei parindo Lívia ali. Infelizmente, eu tive uma laceração, porque foi muito rápido, eu acabei não conseguindo ficar na posição que eu queria, mas foi uma laceração pequena, de grau 2, né? Então, como foi muito rápido, né? Eu tava ali treinando a respiração, as dores, a contração. Quando eu sentei, eu acabei não sentando numa posição muito favorável e tive essa laceração, porque eu acredito que se eu tivesse conseguido ir para a posição que eu tinha planejado, não teria tido essa laceração. Inclusive, na hora vinha a voz de Emily, assim, na minha mente. Tá vendo, gente? Minha voz. Gente, é a respiração, esse ar, né? Eu sempre falo com as minhas pacientes, né? Puxa o ar e solta, relaxa, porque eu digo que é como se fosse um J. Quando você abre aqui em cima, lá embaixo também ele abre.
Verdade. Mas E que faz bom, a né? diferença. Mas que bom. Funciona, viu? Dá certo. Aí, tá vendo, gente? E já entrando, né, nesse assunto sobre laceração, a laceração, ela é multifatorial. Então, ela depende de vários fatores. Da posição da mãe, da posição do bebê, a velocidade que esse bebê, ele realmente, né, vai ali descer. Se essa mulher, ela teve alguma intervenção desnecessária e se ela se preparou no pré-natal. Você se preparando no pré-natal já reduz uma chance aí de laceração mais de 80%. Então, assim, é muito. E mulheres que, no caso, né, teve esse cortezinho, porque tem mulheres que opta ou aceita. Sim. Opta ou aceita, né? Mas também, às vezes, não tem nem conhecimento. Hoje a gente já tem já o Instagram com vários reels, a galera já tá se conscientizando mais e a gente tá numa geração realmente que tá se cuidando. Então, ela opta ou aceita fazer aquilo ali achando que vai abrir passagem e que não vai ter laceração. Mas ali já é considerado uma laceração grau 3. Nossa. Então, que é uma laceração grave, grau 3, Sim, grau 4. sim. E a gente fazendo fisioterapia tem como garantir que essa mulher não vai ter laceração? Não. Mas reduz mais de 80% de chance. Sim. Mas essa mulher, ela vai ter ali até grau 2. Hoje, com minhas pacientes, nunca vi uma mulher que fez fisioterapia não ter laceração mais do que grau 2. No sim. caso, grau 3, grau 4. Ou essa mulher, ela não tem pequenas escoriações ali, ou de fato, ela tem ali até o grau 2. Isso vira até um estudo de caso aí, viu? É verdade. Né? Você acompanhando as mulheres aí, sabendo que se você fizer a fisioterapia pélvica, reduz bastante a chance de você Com ter certeza. laceração. E minhas amigas também, a gente conversa, Sim. né? E elas falam, nunca vi laceração mais do que grau Quem 2. faz fisioterapia pélvica. Justamente. E aí vem a pergunta, né? Por que se a mulher tem a possibilidade de não ter laceração, eu vou causar uma lesão ali naquela região? Pois é. E aí muitas mulheres não sabem, acaba E acaba acontecendo. aceitando, Hoje ainda existe, né? Como Mas não aconteceu com tanta comigo no frequência. meu primeiro parto, né? Exatamente. E agora me diga, como é ser mãe hoje, depois de 14 anos? Ai, gente, é uma delícia. É maravilhoso. Eu tô vivendo os dois extremos, né? A adolescência e voltei a ser mãe de um bebê novamente. Mas, assim, é muito, muito gratificante. Principalmente ver e acompanhar ali. O carinho de Isaac com Lívia, né? É maravilhoso. Tenha um segundo filho. Vale a pena, amigas. Vale Tá a vendo, pena. vida? Vale a pena. Então ele gostou de fato, né? Ele ama. Fica ali abraçando, eu o tempo todo abraçando, beijando. É maravilhoso ver aquele amor deles dois compartilhar. É incrível. Eu amo. E Isaac te ajuda? Ajuda. Ele me ajuda bastante. Isaac é um menino assim. Ele mesmo fala pra mim: você tem o melhor filho que você poderia ter. Você tem o melhor filho que você poderia ter. E, de fato, eu acredito que Deus me presenteou com um filho incrível, assim. Apesar da fase da adolescência, né? Tem hora que eu olho pra Isaac assim, eu digo, meu Deus, cadê meu filho? Mas eu ainda consigo ver, assim, sabe? Os ensinamentos ali no fundo do meu filhinho. Tá ali ainda, sabe? Mas quem tem um filho adolescente vai me entender. Um turbilhão de emoções, de sentimentos, de mudanças, né? Mas com sabedoria, a gente vai ali lidando e dá tudo certo. Isso que eu ia te perguntar, como é lidar com essa fase, né? Um menino de 14 anos que tá ali na adolescência, ele ainda tá ali, né? Formando a sua maturidade e uma bebezinha de 8 meses. Como é isso? Você consegue conciliar? É uma fase delicada, tem que ter jogo de cintura, né? E eu tenho um parceiro que me ajuda muito, Vitor é muito meu companheiro, assim, então a gente vai ali dividindo as tarefas entre Isaac, entre Lívia, e dá certo. Isaac é muito compreensivo e acho que chegou numa idade, assim, como você falou, né? No tempo de Deus. Lívia veio na hora certa com Isaac, na idade certa, veio exatamente como tinha que acontecer, sabe? Isaac, ele pede pra ficar com ela, mãe, deixa eu ficar, deixa que eu seguro ela, e aí fica com ela, me apoia ali nos momentos em que eu precisar, que olha a Lívia aqui pra fazer alguma coisa, e ele olha, ele sempre é um menino muito prestativo, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, assim, pela vida do meu filho. Pô, é tão bom quando a gente tem, assim, uma rede de apoio, né? Você hoje tem essa rede de apoio, então, né? Eu tenho essa rede de apoio. Quando você é empreendedora, gente, Lilian, ela é empreendedora. Inclusive, minhas blusas que você perguntou, eu comprei lá. Exatamente. Essa blusa aí é maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Inclusive, eu trouxe um presente pra você da minha loja, tá? Deixa eu pegar aqui. Entrega aqui, viu? Eu trouxe um presente pra você da minha loja. Vou fazer tá? mais podcast com ela. Sigam lá minha loja, viu? @Leli Conceito. Acompanhem a loja de moda feminina. Gente, tá? é top. Então, tem roupa pra valorizem, todos viu? os tipos lá. Muito bom. Vou ver daqui a pouco, Depois viu? a Emily vai ver o presente dela. Vou deixar aqui. Sigam lá, Leli Conceito. É um desafio, né? Empreender
com um bebê, né, conciliar, mas eu tenho também apoiadores, assim, tenho minha irmã, que é minha sócia, Sim. que sem ela, assim, seria extremamente difícil, né, para eu conseguir passar por esse período do final da gestação, do puerpério e até agora, né, tenho precisado muito desse apoio dela, da minha mãe, então eu tenho uma rede de apoio, assim, incrível comigo, que me ajudou a continuar empreendendo, mesmo em meio a esse início aí dessa fase da maternidade. É difícil mesmo, eu falo assim que pra eu sair de casa é um malabarismo. Pra eu estar aqui hoje, arruma a Lara e às vezes ela já acorda de mau humor e não quer comer e tá naquela fase dos 2 anos, joga brinquedo no chão, miséria, que eu falo, gente, quando me perguntam assim, você prefere sair manhã, tarde ou noite? Gente, pelo amor de Deus, tarde, À noite, tarde. manhã pra mim é uma coisa É. assim impossível, né? Então pra ela estar aqui hoje, eu tive que deixar ali com a avó. E tem mulheres que ainda não têm essa rede de apoio, né? Não tem essa rede de apoio. Então, eu agradeço, assim, imensamente por ter, né, essa rede de É apoio, muito esse importante, acolhimento. gente, a rede de apoio é muito importante. A minha mãe, assim, ela tem sido meu braço direito, assim, sabe, com Lívia. Mãe, você pode aqui me ajudar, pode ir. E ela tá sempre ali disponível. E isso faz até a gente, enquanto mãe, né, a gente acaba sendo mais grato ainda pelas nossas mães, né? A gente acaba entendendo de fato esse amor materno, né? Esse companheirismo. Então, é muito bom. Tem hora que eu olho assim pra minha mãe e fico admirando, assim, poxa, eu quero ser pra minha filha um pouquinho do que minha mãe é e representa pra mim, sabe? Isso é muito É importante, verdade. gratificante. Quando eu tive Lara, eu lembro que minha mãe estava presente, né? Ela ficou comigo um mês. E eu falei, nossa, hoje eu entendo. Né? Hoje eu entendo. É aquela frase, né? É justo que muito. Como é que Muito fala? custe o que muito vale, né? É uma coisa dessa, né? E eu falei assim, nossa, é verdade. A preocupação, É. o medo, né? Aflora, assim, É, demais. A gente tem um medo, uma preocupação de tudo. A gente tá numa cidade que realmente tá violenta, verdade. não tá fácil. Então, hoje eu entendo, né? Aquelas privações Sim. do meu pai também. Sim, Você não sim. vai, eu vou, eu quero ir, aquela agonia toda. A gente entende quando se torna pai e mãe, né? É verdade. Lara, ela me transformou, assim, demais. Hoje eu sou uma nova mulher. E quando eu atendo cada mulher, eu olho, assim, pra ela e eu vejo ela, sabe, tipo assim, com a filha no braço, aquele amor todo. E eu Isso. olho, de fato, pro coração mesmo. Isso. Não é simplesmente eu tô só te atendendo. Sim. É, tipo, realmente olhando Lilian como pessoa, olhando Maria como Sim, pessoa. sim. E, enfim, como foi que teve essa transformação de você como mulher? A segunda maternidade, ela veio com uma transformação incrível, assim, na minha vida, de mudança de mentalidade, um desejo de ser uma pessoa ainda melhor, sabe? De desenvolver novas habilidades. Então, de fato, o filho, ele traz, como eu falei anteriormente, ele traz, né, essa bênção para as nossas vidas, ele traz essa, digamos assim, essa virada de chave, essa mudança. Apesar de já ser mãe de Isaac, né, o segundo filho, ele trouxe essa virada. Poxa, agora eu sou mãe de 2, sabe? Então, vem aquele desejo de eu preciso alcançar isso aqui, eu preciso vencer nisso aqui, eu preciso mudar minha mentalidade nisso aqui, eu preciso ser melhor nisso aqui. E isso é sempre em prol, né, da gente ser uma pessoa melhor para os nossos filhos. E comparando essas duas experiências, qual foi a maior diferença entre essas fases? A maior diferença que eu costumo dizer foi não ter pressa, sabe? Hoje em dia eu vivo uma maternidade mais leve, mais tranquila, mas tem gente que olha pra mim e diz assim, você faz parecer que é fácil. Não é que eu faço parecer que é fácil, é que a maternidade a gente sabe que ela tem os seus desafios, mas que também é uma parte muito boa, então o que você foca, expande. Então se você focar que aquilo ali é algo ruim, o lado ruim ele vai sobressair. Se você focar que aquilo ali é bom, o lado bom ele vai sobressair. Então, hoje em dia eu tenho menos pressa com Lívia na fase de Isaac, aquela a gente fica naquela pressa. Tira logo fralda, tira a mama, e vamos comer, e agora não, é tudo no tempo que tem que ser, sabe? Tudo mais leve. Mais leve, né? respeitando o tempo dela, respeitando o meu tempo, sabe? Sem cobranças, sem comparações. Então, a segunda maternidade me trouxe essa leveza. É verdade. E eu acho que eu te entendo um pouco, porque eu acho que quando eu tiver o segundo, eu vou falar assim, meu Deus, passa tão Passa rápido. tão rápido. E você sabe, dos 14 Isso, anos, você isso. lembra ainda dele Exatamente, pequenininho, eu né? lembro dele pequeno. Eu pego o Lívia assim nos meus braços e digo, poxa, outro dia era Isaac. E já passou 14 anos, então Isaac já é independente, ele já tem os amigos dele, ele já tem a vida dele, entre aspas, que ele só tem 14 anos. Mas ele já não depende mais de mim como Lívia dependia. Então, se eu puder dar um conselho pra você, mãe,
Aproveite a maternidade, viva a maternidade com mais leveza, não queira acelerar os processos, respeite o tempo, porque depois vai passar e você vai sentir falta, vai ficar só as lembranças. Então, aproveite o máximo que você puder e viva esse presente divino que Deus te deu. Ai, gente, aproveite que voa, viu? Lara já tá com 2 anos, eu lembro dela RN, nascendo, eu grávida. Aí o povo me olha assim, meu Deus, eu lembro de você grávida. E sente falta. Muita. A gente Eu lembra sinto assim. falta. De cada fase. Ela tá numa fase muito boa, muito gostosa, mas eu Sim. sinto falta. Sim. E agora vamos lá. As 2 gestações, elas foram iguais? Não, completamente diferentes. Completamente diferentes. Até porque a de Isaac eu tinha 21 anos, né? Sim. Eu tive uma gestação totalmente saudável, tranquila. E na de Lívia, eu já com 35 anos, eu já tive uma gestação de alto risco, onde eu tive diabetes gestacional, hipertensão. Então, foi uma gestação extremamente delicada, mas nós vencemos. E como foi ouvir esse diagnóstico? O que foi que você sentiu ali na hora? Eu senti medo. Eu senti muito medo, porque eu sou nutricionista, né? Então, a gente acaba tendo conhecimento. Quando a gente tem um conhecimento, eu acho que costuma ser pior, né? Porque a gente sabe dos riscos, sabe o que pode acontecer. Então, eu senti muito medo. Mas a minha fé, ela nunca deixou de ser maior do que o meu medo. Então, Deus se fez presente o tempo inteiro. Do início, desde quando eu recebi o diagnóstico, nas primeiras semanas, até o dia de parir. Então, pelo fato da minha fé ter sido sempre maior, Deus cuidou de tudo, do início ao fim. E foi perfeito dentro do que tinha que ser. Eu tive diabetes gestacional também. E quando eu soube, eu falei, meu Deus, e agora? E é tão difícil, né? A gente já tá vivendo ali vai ter que ter uma restrição alimentar, querendo ou não. Então já é difícil, que a gente já tá vivendo uma fase difícil, uma fase que dá vontade realmente de comer um docinho ali, aquilo lá. Como foi essa adaptação sua? Foi muito difícil. Eu usei insulina, né? Com 19 semanas eu comecei a fazer uso da insulina. Então, eu sabia ali a dosagem que eu poderia utilizar para quando eu tivesse algum deslize desse. Era raro, mas acontecia. Então, eu aumentava um pouquinho a dosagem ali da insulina, aquela de ação rápida, para que eu conseguisse consumir aquele docinho ali e não causasse tanto impacto assim na glicemia. Então, eu fui equilibrando com aquilo ali e, como eu falei, a gente tem que trabalhar a mente. Quando a gente trabalha a mente, as coisas fluem. Se eu tivesse colocado aquilo ali como o fim do mundo, poderia ser algo totalmente terrível. E como eu trabalhei a minha mente para aquilo ali, não, eu tô fazendo isso aqui, é provisório, vai passar, vai dar certo. E de fato deu. É verdade. Eu lembro que eu ficava, não quero tomar insulina. E, de fato, a gente tem essa resistência, né? Tem essa resistência. Eu fiquei No resistindo início? ali. Eu fiquei resistindo. A Eu médica lembro. passou. A médica passou e eu resistindo. Eu Mas lembro. chegou uma hora que eu acompanhando a glicemia, eu digo, não dá mais pra negligenciar isso aqui. Eu preciso iniciar a insulina. Eu E aí, lembro que eu te iniciei. perguntei, eu falei assim, e aí, você já começou o uso da insulina? Você falou, não, eu tô resistindo um pouquinho. E realmente a gente fica querendo, né? No meu caso, eu não precisei, eu consegui fazer esse controle, né? Com alimentação e atividade física mesmo. E vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente te acompanhando, né? Você tendo profissionais, eu como fisioterapeuta e essa doula, você se sentiu mais segura Com dessa certeza, vez? com certeza, isso fez toda a diferença. Na gestação de Isaac, eu tive um risco de desenvolver diabetes gestacional, não cheguei a desenvolver, ou seja, eu já tenho essa questão de resistência à insulina por conta de um fator genético mesmo, né? Aham. Mas na de Lívia eu desenvolvi e ter esse acompanhamento de vocês duas fizeram toda a diferença. Além de vocês duas, minha família, Vitor, meu marido, sempre me apoiando ali, incentivando. Então, ter o acompanhamento e a informação fez toda a diferença. Você, né, que passou por isso, você conversava comigo, Lina, eu passei por isso também. Continue praticando atividade física. Então, você ter alguém ali que você se identifica, né? Você buscar ali, poxa, aquela pessoa passou por isso. O que foi que aconteceu com ela? Eu quero ver, eu quero saber como foi que ela conseguiu passar por aquele processo. Então, isso faz toda a diferença. Você sente alguma culpa ou pressão quando você vai trabalhar, quando você vai sair de casa? Ai, se eu pudesse, eu ficava em casa. Se eu pudesse, não sei se você tem essa sensação também, mas se eu pudesse, eu não saía. Tem hora que eu olho pra ela assim, eu digo, ai, meu Deus, meu bebê é tão fofinho. Eu digo, meu bebê é fofinha. Eu não sinto culpa, mas eu sinto saudade. Aham. Eu sinto saudade dela. Eu quero voltar logo pra casa. Não quero passar muito tempo. Quando eu saio, que eu volto, eu quero abraçar, beijar. É verdade. E qual conselho você daria para as mulheres que tá vivendo essa fase, né, de vai ter um filho agora com 14 anos e tem uma outra criança vindo ao mundo? Tem um filho com 14 anos e vai vir uma criança, né? Aí não. A primeira coisa é, se preparem, estudem sobre o parto de vocês. Provavelmente você teve uma história parecida com a minha no seu primeiro parto, então faça a fisioterapia pélvica, estude sobre parto, se possível contrate uma doula, porque isso vai fazer a diferença, tá? E quando sua bebê nascer, o seu bebê nascer, viva a maternidade com calma, não tenha pressa, aproveite cada momento, porque essa fase passa rápido.
É verdade. E se você pudesse voltar há 14 anos atrás, o que é que você diria, a Lília? Desacelera, menina. Calma, vai dar certo. Você é capaz. É isso mesmo, a gente quer viver uma, né, Agitada, loucura. Eu já tenho esse perfil agitado de querer fazer tudo, sabe? Na gravidez de Isaac era assim. Corre, faz, e não vou tirar a mama, e porque eu tenho que fazer, e porque eu tenho que acontecer, e o tempo passa, e o que fica são as lembranças. Então, é desacelerar e viver o momento. É verdade. Bora fazer um bate-bola? Vou te falar, você vai completar a frase, tá? Tá. Vamos lá. Ser mãe é Amor. seu filho de 14 anos e uma palavra. Incrível. Sua filha de 6 meses e uma palavra. Princesa. A maior surpresa dessa segunda maternidade. Eita. A maior surpresa da segunda maternidade. O que é que te surpreendeu? Pensa aí um pouquinho. Não consegui raciocinar agora. Para a próxima. Um medo que você teve durante essa gestação. Eu tive medo de perder Lívia. Por conta dos diagnósticos. O momento mais emocionante do parto. Ah, com certeza, quando eu peguei Lívia nos braços, que eu vi que tava tudo bem, assim, aquele momento ali, nunca será apagado da minha memória. É verdade. Uma maior dificuldade do puerpério. Lidar com as emoções, né? E empreender ao mesmo tempo, acho que essa foi uma das maiores dificuldades ali, é controlar as emoções, empreender. Acho que foi um momento desafiador. Tá. Mais um conselho que você daria a uma gestante? Se prepare para o parto e viva esse momento com intensidade. Aproveite a gestação, gente. A gestação também é aquele momento que passa rápido demais e a gente acaba depois sentindo falta daquele bebezinho. Eu lembro que de Lívia eu ficava assim, eu olhava para minha barriga e eu já vivia isso que eu não vivi na primeira gestação. Eu olhava assim, até por ter sido, né, uma gestação mais planejada, eu olhava ela mexendo e eu dizia, meu Deus, é o milagre da vida acontecendo dentro de mim. Olha o privilégio que você, mulher, tem de poder gerar e de viver esse milagre. Então, a gratidão, assim, é algo fundamental durante esse período da gestação. É verdade. A gente, né, eu quis acelerar. Eu acho que no segundo filho, talvez a gente queira, né, viver cada viver momento aquele mesmo, momento. porque realmente passa muito rápido. É. Lara teve engasgo, aí teve pus no peito, ficou internada, então eu só Sim. queria acelerar. Meu Deus, passa logo esses 3 Sim. meses. E hoje eu olho pra trás e falo, como passou rápido, né? E eu queria que voltasse. Ai, o que nunca te contaram sobre a maternidade? O que nunca me contaram sobre a maternidade, no primeiro, vamos pro primeiro, né? Porque É. como eu já tenho Isaac, que eu ia ficar um bom tempo sem dormir. Inclusive, essa questão da privação de sono, né? É uma coisa que me pegava muito quando alguém me perguntava assim, o que é mais desafiador pra você na maternidade? Pra mim, gente, é a privação de sono, sabe? Tanto que agora eu tô aí tentando com Lívia, porque a privação de sono, ela pega muito ali, sabe? Mas que também é algo que você não pode deixar a sua mente dominar, tá? Você tem que trabalhar isso aí na sua mente, porque também passa. Depois passa, você começa a dormir a noite toda e é tranquilo. É verdade, eu ficava assim com o Alex, meu Deus, não aguento mais não. E a Alex falou, eu também não aguento. Eu falei, mas agora a gente é pai. Tem que aguentar, não tem como. Tem que aguentar, não tem jeito, não tem pra onde correr. E uma palavra pra você definir a fisioterapia pélvica. Ai, uma palavra só pra definir a fisioterapia pélvica é difícil, viu? Mas fundamental. É fundamental mesmo. Fundamental. Faz total diferença. Faz total diferença. Com certeza. E vem cá, Ali, como foi o seu puerpério? A gente falou aqui de tudo, menos do seu puerpério. Me conte aí, como foi esse processo? Eu considero que o meu puerpério do segundo foi mais tranquilo também. Foi mais leve. A parte mais desafiadora, como eu falei, foi essa questão do empreender mesmo. Mas eu tive a minha irmã, que é minha sócia, me apoiou muito. Mas também foi leve. Eu tentei levar com mais leveza. Já sabia como era o caminho, já sabia que aquilo ali ia passar. A Lívia teve que fazer, na época, uma cirurgia, né, na língua, logo com 8 dias de vida. E a dentista, doutora Bruna, ela falou assim, meu Deus, que calma dessa mulher, eu quero ter a paciência dessa mulher. Porque a maternidade trouxe isso, essa mudança de mentalidade, trabalhar minha mente para aquilo ali. Não, a minha filha tá fazendo essa cirurgia aqui, mas é pro bem dela, vai passar. Então, acho que foi um puerpério
bem leve, sabe? Eu já sabia o caminho, já sabia. Tem aquela música assim, ainda estou confuso, só que agora é diferente. Tô tão tranquilo. Então, a gente vive essa tranquilidade. A gente sabe que é algo confuso ali, conturbado, mas que é mais tranquilo, é diferente. E o medo é igual ou é totalmente diferente? Totalmente diferente. Existe esse medo ainda? Não, não tenho medo. Eu não tenho medo. Não sinto medo assim. Não. Nessa gestação de Lívia, não. E já na de Isaac eu sentia muito medo. Né? Porque é novo, você não sabe o que é que tá vindo ali. Você tem medo de amamentar, você tem medo do que fazer, você tem medo de acontecer alguma coisa, você tem. Então é muito medo. E na de Lívia, não. Pra mim é leve, é tranquilo. Justamente porque você já viveu a Isso, primeira. já vivi a primeira, então eu não tenho medo. Gente, agora é a hora que a gente faz, tá acabando. E fala aí seu @ e deixa mais uma mensagem para todas as mamães que estão te assistindo. Meu @, meninas, @Lilian Oliveira. Tem 5 As no final, tá? Então me segue lá, tô compartilhando minha rotina, dicas de maternidade, já segue. E a minha mensagem pra você é: os filhos são herança do Senhor. É como uma recompensa que o Senhor nos dá. Então, se você foi escolhida, se você foi escolhida pra gerar, pra viver esse milagre acontecendo dentro de você, aproveite, aceite. E você que quer ser mãe, viva esse momento com intensidade, com amor, com calma, com leveza, e tenha certeza que o Senhor ele já preparou aquele momento certinho ali para você ter o seu bebê. Se você estiver passando por algum diagnóstico, como eu tive, mantenha a sua fé. A fé, ela precisa ser sempre maior do que o medo. E se o Senhor prometeu, ele garante e pode ter certeza que vai dar certo. É verdade, a gente tá numa geração muito assim, né? Como a gente falou no início, quando tiver tudo certo, Isso, gente, filho é bênção do Senhor. É. Gente, se Deus mandou é porque você tem a capacidade de criar sim. E chegamos ao fim, Li, muito obrigada. Tem um detalhe, Lili, só pra finalizar, tem um detalhe sobre essa questão de o tempo certo, né? Nós mulheres, nós temos, pode acontecer, mas nós mulheres temos o nosso relógio biológico, né? A gente precisa, então às vezes a mulher fica ali esperando, aí vai 35, 40. Então, mulheres, acreditem no seu potencial, na sua capacidade, tá? Não, se você tem esse desejo de ser mãe, não espera muito tempo, porque depois as coisas acabam ficando, né, biologicamente falando, mais difíceis. Então, vivam a maternidade. E eu falo, graças a Deus, Deus mandou Lara nesse momento. Porque eu tô jovem ainda, né? A energia é outra, querendo ou não. Existe o cansaço, a gente vai existir pra todas as fases. Com certeza. Mas comparando, né, em questão biológica, como você disse, é totalmente diferente. E eu tinha, na época, eu trabalhava de jovem aprendiz na época, né? E aí a minha chefe, ela tinha acho que uns 40 anos já. Não lembro se era 30 e tanto, já beirando os 40. E ela falava, não existe isso pra mim de idade, não. Existe. Eu acho que pra mim não faz diferença, só que ela teve o filho. Aí ela falou, eu pregava muito isso, que não existia idade, mas mulher, eu tô muito cansada, aí eu acho que é uma outra energia de você realmente estar jovem e você esperar, né? Claro que se você deseja ter seu filho, gente, você já tá com seus 40, tenha mesmo, é isso com mesmo. certeza, tenha mesmo, Mas a gente sabe das probabilidades também que elas vão diminuindo ali, né? Com o passar dos anos, então tem essa questão também. É verdade. E ficamos ao fim, até o próximo episódio. Eli, muito, muito, muito obrigada pela sua participação, viu? Te amei. Beijo, tchau, tchau. Tchau.